sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Vai exaltar o teu nome, Pai. Deus do impossível. Oh, glórias, aleluia. Deus do impossível. Glória seja dada o teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom para ser usado por Deus nessa noite. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Geusa. Glória, Senhor, a Deus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado, exaltado o teu nome, Pai. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias no Salmo de número 100. Aleluias. Glória a Deus. O Salmo de número 100 diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Serve ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava lendo este salmo, e quando os irmãos, o grupo de louvor estava aqui louvando este último hino, Santo, Santo, Deus me tocou maravilhosamente no meu coração, porque nós somos ovelhas do teu pasto, amém? E Ele nos deu a oportunidade para estarmos aqui esta noite, Amém. falando para Ele: Aleluia. Santo, Santo, Santo Tu és, ó Pai. Santo Tu és. Tu és o único Senhor digno de louvor, Aleluia. digno de adoração, Verdade. digno de todas as coisas. Porque e eu glorifiquei a Deus, porque nós somos ovelhas deste pastoreio, Amém. deste pasto onde Ele é o nosso pastor. Amém, irmãos? Toda honra, toda glória para o Senhor, porque Ele é o nosso Deus, o Deus que tem cuidado de nós. E quando nós entrarmos por essas portas, que nós possamos entrar com o coração rendendo graças a eles, porque Ele é santo. Ele é santo e Ele é santo. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te rendemos graças essa noite, meu Pai. Pai querido, porque estamos aqui mais uma noite, Senhor, para te render graças, glorificar o teu nome e dizer a ti, Senhor, porque tu és santo. Clamar, Senhor, ó Senhor, te louvar, Senhor, pela tua santidade, Senhor, porque tu és santo e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui na tua casa para rendermos graças a ti, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te rendemos graças, Senhor, pela ovelha, Senhor, pelo anjo desta igreja, Pai querido, que o Senhor separou. Usa, Senhor, agora, Senhor, aquilo que já colocou no coração dele. Usa, Senhor, os teus lábios para estar ministrando para a tua igreja. E que possamos estar, Senhor, com o coração aberto. A mente, Senhor, para recebermos o que o Senhor tem esta noite para nós. Com ações de graças, com o coração grato a ti. Nós te louvamos esta noite. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Você está feliz Amém. nesta noite? Você já sentiu a presença de Deus? Deus está neste lugar, amém, amados? Deus está aqui para abençoar as nossas vidas. Deus está aqui para abençoar a cada um de nós. Eu gostaria de pedir os diáconos também, com o presbítero João, que sentasse aqui à frente, tomasse aqui assento conosco aqui, estivesse aqui nas minhas retaguardas aqui, orando, intercedendo pelas nossas vidas, amém? Glória a Deus. Amados, Deus está aqui. Deus está aqui, não está só na porta, não, está aqui. Amém? Deus está neste lugar. Deus está aqui para abençoar as nossas vidas. Deus está aqui e com certeza nesta noite Deus vai ministrar a sua palavra nos nossos corações. E eu gostaria, amados irmãos, que os irmãos abrissem no livro de Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4, para nós estarmos lendo a palavra de Deus. O título desta mensagem é a vitória na tentação. Deus tem uma vitória, Deus tem vitória para nossas vidas. Deus tem a vitória reservada para cada um de nós, amém, amados? E sabemos que nós sempre passamos por lutas, por provações e por momentos de tentação. Mas Deus sempre está ao nosso lado para nos dar a vitória. No capítulo 4, no verso de número 15, do livro de Hebreus, epístola segundo escreveu aqui aos Hebreus, né? Capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar e te agradecer, ó Pai, pela tua santa e bendita palavra. Pedimos que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito Santo esteja, Senhor da glória, ministrando, Senhor, a palavra do Senhor nos nossos corações. Esteja nos fortalecendo, esteja nos enchendo nesta noite, nos capacitando, Senhor, para nós vencermos, ó Pai, seja qual for as lutas, os obstáculos, as diversidades, as dificuldades, Senhor, as pedras que porventura nós tivermos de passar, ó Pai, mas que nós venhamos, ó Pai, em tudo sermos, conforme diz a tua palavra, mais do que vencedor, no nome de Jesus Cristo. Nós te oramos, te pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém. Glória a Deus. Podem vos assentar, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, uma coisa é certa, nós não procuramos a tentação. Nós não procuramos ser tentados. Mas nós passamos por adversidades, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e nós sabemos que a tentação é uma arma usada por Satanás para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos tirar da presença do nosso Deus. É uma arma eficaz. Nós fomos ver lá no capítulo 3 de Gênesis, aonde o homem e a mulher, Adão e Eva, estavam ali naquele jardim, naquele paraíso, naquele lugar lindo, maravilhoso, aonde eles estavam ali, debaixo da proteção, do cuidado do nosso Deus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que de repente apareceu ali em cena a serpente. Nós sabemos que a serpente é uma figura de Satanás. E apareceu ali conversando com a mulher no jardim e começou ali a seduzir aquela mulher, fazendo perguntas, insinuações. E começou ali uma comunicação com Eva e perguntando que ela não pudesse comer de todas as árvores. É assim que Deus disse. A mulher deu a resposta certa. A mulher disse: não, nós podemos comer de todas as árvores, menos de uma.
daquela que está lá no centro do jardim. Se nós comermos desta árvore, nós vamos pecar, nós vamos desobedecer a Deus. E Satanás começou ali naquele intuito, seduzindo a mulher. Não, isso nunca vai acontecer. É porque Deus sabe que no dia que vocês comer desta árvore, no dia que você comer desse fruto, vocês vão se abrir os seus olhos e vocês vão ser como Deus. Isto é a tentação. Isso é os momentos, amados irmãos, que nós passamos também. É um momento que o diabo tenta nos seduzir para nos afastar do centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui que aquela mulher, no capítulo 3, no versículo de número 6, que ela olhando para a árvore, olhando para o fruto daquela árvore, ela desejou aquela fruta, ela desejou comer, ela desejou a tomar daquele fruto, e aquele desejo seria desobedecer a Deus. Naquele momento, aquele desejo seria um desejo errado, um desejo contrário à palavra de Deus, mas a Bíblia diz que mesmo assim ela tomou e comeu. E também deu ao seu marido, também deu ali a Adão, e ele também tomou e a comeu. E naquele momento que eles comeram, eles cederam à tentação, eles cederam ali ao pecado, e cometeram ali pecado, desobediência, transgrediram a lei de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo a ordenança de Deus, e o homem agora foi destituído da glória de Deus. O homem foi afastado da presença do Senhor. O homem foi agora expulso daquele jardim, expulso da presença de Deus. Antes o homem prezava ali aquela comunhão linda, maravilhosa com o Criador. Deus, ele voltava ali, ele chegava na viração do dia, o homem podia ter aquela comunhão linda, maravilhosa, mas agora o homem perdeu esta comunhão, o homem agora perdeu o relacionamento com Deus. E é justamente isso, é uma arma poderosa que Satanás usa para que nós venhamos quebrar o nosso relacionamento com Deus. Mas eu disse, amados irmãos, Deus, ele tem vitória para nós na tentação. Amém, amados? A Bíblia diz no capítulo 10 do livro de Coríntios que não vem tentação, amados irmãos, senão humana. Mas com a tentação, Deus também nos dá o escape. Amém. Quando a tentação chega, amados irmãos, vamos sempre ter o escape para fugir da tentação. O que a mulher devia de ter feito? A mulher devia de ter repreendido, está errado. Porque Deus me deu uma ordem e eu tenho que acatar esta ordem. Está errado, eu não vou aceitar a sua insinuação, eu não vou aceitar a sua sugestão, eu não vou aceitar a sua vontade, mas eu vou cumprir a vontade do meu Pai. Mas infelizmente ela não resistiu o pecado, ela não resistiu à tentação e ela cedeu. Mas a Bíblia diz, amados, que para isso veio Jesus Cristo, para poder vencer a Satanás, para poder, amados irmãos, aniquilar o poder das trevas. E Jesus Cristo, amados, conforme nós lemos aqui no livro de Hebreus, ele é um sumo sacerdote hoje. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, que derramou o seu precioso sangue para expiação dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ele, como sumo sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas, ele se compadece de nós, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, e nos concede a vitória quando nós chegamos até ele confiadamente. Quando nós buscamos em Deus a solução, quando nós buscamos na presença do Senhor força para vencer a tentação. O diabo, amados irmãos, é interessante. O diabo, ele é inteligente. Tem gente que pensa que o diabo é bobo, mas não é. E ele sabe, porque ele já tem anos e anos de engano, ele sabe, amados irmãos, os nossos pontos fracos. Ele sabe exatamente o ponto fraco de cada um de nós. Por exemplo, se alguém nunca bebeu e aceitou Jesus, o diabo nunca vai vir com um copo de cachaça. Ele nunca vai oferecer um copo de bebida. Por quê? Porque
Na nossa vida, o nosso ponto fraco não vai ser um copo de cachaça. É coisa que a gente não gostava. É coisa que a gente não bebia. Mas é justamente nos pontos fracos, aonde nós cedíamos ao pecado no passado, é onde ele vem para nos tentar. É onde ele sempre se levanta para nos seduzir e nos levar. Porque ele conhece as nossas fraquezas. Vamos aqui para o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver aqui algo interessante na tentação de Jesus, aonde Jesus foi tentado, aonde Jesus passou por aquele momento difícil. É interessante que a Bíblia diz aqui que Jesus foi levado pelo Espírito, não foi Satanás que levou, amém, amados? Foi o Espírito Santo que levou Jesus até o deserto. É uma coisa que me chama a atenção, e eu até vi uma frase outro dia, que Adão pecou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Olha que diferença. O problema não é o lugar. O problema é a determinação em obedecer. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, se a gente tivesse uma igreja maior, seria diferente. O problema não é o lugar. O problema é a nossa determinação em obedecer à vontade de Deus, em obedecer à palavra de Deus. Porque lá no paraíso, estava Adão e Eva, não tinha falta, não tinha escassez de nada, não tinha dor de cabeça, não tinha dor de barriga. Ali também, amados irmãos, não tinha enfermidades. Ali também não tinha dificuldade. E naquele lugar tão lindo, maravilhoso, foi aonde o homem pecou contra Deus. Onde o homem desobedeceu. Mas nós vemos aqui, já começa aqui no versículo 1, que Jesus estava no deserto. Como nós falamos nesta manhã, deserto não é lugar bom. Deserto não é lugar, amados irmãos, gostoso de passear. Quando nós vamos tirar férias, para onde nós vamos? Nós vamos para Orlando, nós vamos para Flórida, Brasil, para Bahamas, para outros lugares lindos. Nós vamos procurar o melhor lugar para tirar férias. Nós nunca vimos alguém tirar férias, a não ser que vai para Israel, e de Israel ali faz um turismo ali no Egito. Algumas companhias fazem esse turismo ali, passa pelo Egito, passa por várias partes. Mas nós nunca vimos alguém tirar férias. Eu vou passar uma semana de férias. Aonde? Eu vou lá para o deserto. Eu vou passar uma semana sem água, sem comida. Com certeza vai chegar aqui enxutinho, né? Uma semana no deserto sem água, sem comida, vai emagrecer, que é uma maravilha. Quem quer passar no deserto uma semana, hein? Não tem nenhuma irmã aqui corajosa que vai passar uma semana no deserto? Não precisa nem tomar remédio, não precisa nem de nutricionista. Vai chegar, ó, pelo menos umas 20 libras, 30 libras a menos. Vai chegar. Mas nunca vi alguém querer passar uma semana no deserto, de férias. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi para o deserto. Ele sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele que devia estar sentado nos maiores e melhores palácios. Porque ele não veio, amados irmãos, não deixou de ser rei. Apesar que a missão dele vir aqui não foi como rei. Apesar que ele era rei, mas ele foi como servo, obediente e obediente até a morte. Jesus agora, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus conduz ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Presta bem atenção. Eu disse que o diabo ele vai tentar pegar a mim e a você, a cada um de nós, nas nossas fraquezas. Amados, imagina você, 40 dias de jejum, 40 dias sem comer pão, 40 dias sem comer nada. Imagina a fome que não estaríamos. Se a gente passa, às vezes,
da hora de comer a gente já fica tremendo. Eu imagino com 40 dias sem comer. Nós sabemos que a graça de Deus estava sobre o Senhor. Foi o Espírito Santo de Deus que tinha levado ele ali. E ele passou 40 dias jejuando. Alguns estudiosos creem, alguns espertos dizem, não, ele passou, foi sem comida, mas pelo menos ele bebeu alguma coisa, ele bebeu água. Porque é impossível o homem ficar 40 dias sem comer e sem beber. Ele iria morrer. Verdade é, amados irmãos, que ele passou aqui 40 dias. A Bíblia não fala se ele bebeu água, se ele não bebeu. Mas uma coisa aqui a Bíblia diz, ele ficou 40 dias em jejum. 40 dias ele esteve ali no deserto, sendo passado naquela prova, naquela prova de fogo. Versículo 3, o tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em carne. Presta bem atenção, Jesus se transforma em pão, me perdoa. Jesus estava com fome. Naquele momento Jesus estava debilitado como homem, porque ele estava num jejum de 40 dias sem comer. E de repente chega o tentador e começa a dizer, se tu és filho de Deus. E Jesus, ele era o filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele não precisava de alguém ficar ali colocando na mente dele, ele sabia muito bem quem ele era. Mas se tu és filho de Deus, diga, manda estas pedras que se transformem em pão. Naquele momento, amados, o diabo tentou atacar a necessidade física. Naquele momento o diabo tentou, na tentação do diabo aqui, atingir a área física, as necessidades físicas. E muitas vezes o diabo tem, amados irmãos, ganhado campo, porque nas necessidades físicas, nos momentos, quando eu falo física, aí entra emocional, aí entra todas as áreas, aonde o diabo conhece. Talvez nós não temos necessidade de pão, talvez nós não estamos passando fome, talvez nós temos comida até com abundância, graças a Deus. Mas talvez a nossa necessidade seja uma necessidade emocional. Seja uma necessidade de uma amizade, de um amigo bom. Ou de atenção. E o diabo, amados irmãos, sabendo que o homem tem essa necessidade, é onde nós temos que tomar cuidado. É para que o diabo não coloque pessoas enviadas pelo inferno, pelo cão, para tentar, nos conduzir para fora da presença do Senhor, com sedução, com engano, com falsidade. E a Bíblia diz aqui a resposta de Jesus. Jesus poderia estralar os dedos e falar assim, se transforma em pão. Mas Jesus estava ali para vencer o diabo. Estava ali, amados irmãos, para, como diz os hispanos, desbaratar o inimigo, para aniquilar as forças de Satanás. Lá no paraíso, Satanás enganou Adão e Eva. Mas agora Jesus estava ali para poder vencer a Satanás, para poder vencer esses momentos. E é por isso que lá em Hebreus diz que Jesus, ele conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Porque ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, que tem misericórdia para com as nossas vidas. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus fez? Amados irmãos, é onde nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É onde nós precisamos de conhecer as Escrituras e prosseguir em conhecer a cada dia mais. Porque neste momento que o diabo aqui veio trazendo uma oferta, uma sugestão, se Jesus obedece, aceita a sugestão do diabo,
ali, mandando aquelas pedras se tornassem pão, hoje nós poderíamos dizer, mas Satanás, ele enganou Jesus. Ele deu uma ordem para Jesus, Jesus acatou. Mas o que Jesus ele fez? Jesus usou a palavra de Deus, escrita no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, verso de número 3. Jesus agora usa a palavra para vencer a tentação. Se nós queremos vencer a tentação, amados irmãos, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é porque nós somos muito crente ou pouco crente, não é porque nós temos aqui um S no peito e pensamos que nós somos super crente, que acontece com o outro, mas não acontece comigo. Nós não somos. Aqui não tem ninguém super crente. A começar do pastor, presbítero, diácono, obreiro, diaconisa, não existe aqui ninguém que é super crente. Se nós não vigiarmos, nós vamos ceder à tentação. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair com a tentação. Se nós não vigiarmos na nossa vida como servo de Deus, nós podemos, amados irmãos, sermos tentados, enganados, engodados e sermos afastados para longe da presença do Senhor pelo pecado. É interessante que o diabo ele não peca, porque ele já é pecador. Mas ele conduz a pessoa ao pecado. Tem gente que peca e fala assim, é culpa do diabo. Tá certo? Em certos pontos até tá certo. É o diabo que engana. É o diabo ali, amados irmãos, que é o tentador. Mas quem cometeu o pecado não foi o diabo. Quem cometeu o pecado não foi o diabo. Quem cometeu o pecado foi a pessoa que não obedeceu a palavra de Deus. Um certo pastor, alguns anos atrás, ele estava mencionando sobre quando nós vamos andar, dirigindo. Ali tem uma placa, 55, 60, o limite. Se nós estamos naquele limite, nós estamos ali obedecendo a lei. A partir do momento que nós transgredimos aquele limite, nós estaremos transgredindo a lei. A partir daquele momento nós estaremos sujeitos a ter consequências pela falta de cuidado em obedecer à lei. E esse pastor, ele mencionando, ele dizendo, olha, o anjo do Senhor vai andando com a gente. Ele está do nosso lado. Ele acampa ao redor daqueles que o temem. Mas tem uma coisa. Nós estamos andando no limite, ele está com a gente. A partir do momento que nós transgredimos o limite, ele vai apiar do carro. Quem vai assentar é o diabo. Amém, irmãos? A partir do momento que nós avançamos ao ponto que o diabo quer, até o diabo desce. Ele fala, agora você vai sozinho. É onde nós temos que tomar cuidado. O anjo de Deus acampa ao nosso redor quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus. A partir do momento que nós transgredimos a palavra de Deus, quem está ao nosso redor não é mais o anjo de Deus. Já não é mais Deus. Nós podemos dizer que é Deus. Não, Deus está comigo. Deus é fiel. Mas quem vai estar com o desobediente não é mais Deus. Pela sua graça e misericórdia, amados, Deus ainda intercede. Deus ainda interfere na situação. Porque Deus, ele é misericordioso. E porque tem joelhos que se dobram. Joelhos que intercedem. Pessoas que clamam a Deus e falam, Senhor, cerca, Senhor. Mas já não é mais a influência de Deus. Já é a influência maligna na vida da pessoa. E aonde nós precisamos estar é no centro da vontade de Deus. Qual é a origem da tentação, amados irmãos? A tentação tem duas origens. Satânica e carnal. Essas são duas origens da tentação. E é onde nós precisamos tomar muito cuidado. Para nós não darmos lugar ao diabo. Para nós não cedermos à tentação. Para nós vigiarmos para que o diabo não venha ter espaço em nossa vida.
Versículo de número 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito. Presta bem atenção aqui. Se nós olharmos o capítulo, versículo 4, quem falou que está escrito foi Jesus. No versículo aqui, 6, Satanás usou a mesma colocação das palavras, porque está escrito. Tem pessoas que usam a palavra para poder dar vazão à carne. Tem gente que usa a palavra para poder beber cachaça. Sabia? Não, porque está escrito. O apóstolo Paulo falou que tinha que beber um pouquinho de vinho. Tem gente que usa porção da palavra para poder distorcer todo o quadro significado. Satanás agora pega e chega aqui até Jesus e diga aqui, ó, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomarão pelas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Sabe qual o versículo que Satanás aqui mencionou? O Salmo 91. Ele mencionou aqui o Salmo 91, do versículo 11 ao versículo 12. Lê aí. Está escrito aí. Satanás usou essa palavra para poder tentar seduzir Jesus. Para que Jesus ali fizesse, porque estava escrito. Mas como nós vemos aqui a sabedoria de Jesus, quando ele aqui repreende o diabo com a palavra também. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Jesus aqui agora, amados irmãos, ele repreende o erro com a palavra. E como está a palavra em nós? Como está a palavra de Deus na nossa vida? Quem aqui quer vencer a tentação? É por isso que o salmista Davi ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar. Sabe o que Davi estava dizendo? Para que quando a tentação venha, a tua palavra está aqui, ó. Está guardada, escondida. A tua palavra vai me livrar. A tua palavra vai me ajudar a vencer. E nós vemos Davi também, num ato de vacilo da vida. Ele vacilando, amados irmãos, e cedeu à tentação. É lógico que ele foi restaurado, ele foi perdoado, porque houve um verdadeiro arrependimento. Nós vamos falar isso sobre depois. Que há restauração mesmo para o caído, há restauração mesmo para aquele que desobedeceu a Deus, há, amados irmãos, restauração para aquele que transgrediu a lei de Deus, que cedeu à tentação. E hoje, amados irmãos, nós vivemos num mundo de tecnologia avançada. Hoje em dia a pessoa não precisa sair de casa para pecar lá fora. Hoje em dia, amados irmãos, a pessoa dentro da sua casa, dentro do seu quarto, fechado, ela consegue pecar contra Deus. Conversando ali com um homem casado, uma mulher casada conversando com um rapaz, ou uma mulher solteira conversando com um homem casado, em outro lugar, em outro espaço totalmente diferente, vendo pornografia, vendo vídeos. Misericórdia. Mas hoje não precisa ir longe para pecar. Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, amados irmãos, o diabo não se engoda. É interessante que está ali na frente, clica, né? Clique. O diabo está lá, clica, clica, clica. Aí o Espírito Santo está lá, foge daí, foge daí. Fecha, fecha, fecha. Aí cabe a cada um de nós decidir se clica ou se fecha. E aí? Se nós não tivermos a palavra de Deus guardada no nosso coração, você sabe o que vai acontecer? Nós vamos dar vazão. Nós vamos clicar.
Nós vamos ser curiosos. Tem gente que gosta de ser curioso, né? Gosta de saber. Cede. Aí o diabo engorda, enrola, amarra. Aí depois vai para a igreja. Não sente a presença de Deus. O Espírito Santo pode estar movendo na casa do Senhor, mas eu não sinto, eu estou frio, estou gelado. Eu não sinto a presença de Deus. Parece que Deus não está aqui. O irmão falou que Deus estava aqui, mas aonde que Deus está? Eu não estou sentindo nada. Será por quê? Será por quê que eu não sinto o que os outros sentem? Eu não sinto o que o irmão sente? Eu não sinto a presença de Deus na minha vida já faz tempo. Por quê? Será? Porque o diabo tem engodado, o diabo tem enrolado, o diabo tem seduzido e tem vencido muita gente. Esse é que é o problema, é triste, mas ele tem vencido muitas pessoas. Mas que nós venhamos usar a palavra. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviu. Presta bem atenção. Primeira tentação foi a carne. A segunda tentação, aonde aqui Satanás fala para Jesus pular. Nós sabemos aqui, amados irmãos, se Jesus tivesse feito isso, estaria simplesmente para mostrar. E Jesus não veio para se mostrar. Ele veio para servir. E ele foi servo e foi fiel até a morte. A segunda prova foi a soberba. Mas Jesus venceu com a palavra. Mas também está escrito. A terceira prova foi a cobiça dos olhos. Ele mostrou tudo. É interessante que se nós formos lá para o capítulo 3, versículo 6, aonde a mulher cedeu ao pecado, aonde o homem caiu, nós vamos ver que está tudo ali relacionado às mesmas provas. A mulher viu, a mulher cobiçou, a mulher teve o desejo, cobiça dos olhos, cobiça da carne, né? Desejo da carne e a soberba da vida. Não quero ser igual a Deus. Tudo relacionado às mesmas provas. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também ceder às tentações que o diabo tem colocado, ou vai colocar, ou tem tentado nos enrolar. Eu disse aqui, amados irmãos, que a tentação ela é de origem satânica e também carnal. A provação é diferente da tentação. Nós sabemos que Deus ele não tenta ninguém. Deus ele prova. Então, com a provação, nós sabemos que a provação ela vem de origem de Deus, divina. Contrário à tentação. Porque Deus, quando Deus permite que nós passamos por uma prova, como foi o caso de Jó, ele passou por uma prova de fogo. Mas em momento nenhum nós não vemos ali ele sendo tentado. A não ser que a carne o tentou, né, como a mulher ali, abandona a Deus, amaldiçoa a Deus, morre. Mas nós sabemos que a prova ali de Jó levou a ele a ter um conhecimento muito maior de Deus. A partir do momento que ele passou naquela prova, ele mesmo diz no capítulo 42 ali de Jó, ele diz: olha, antes eu conhecia a Deus, já ouvi falar, mas agora os meus olhos o viram. Agora eu conheço a Deus de com ele andar. A prova nos leva a ter uma intimidade maior com Deus, nos leva a aproximar mais de Deus, a buscar mais a Deus. Quando Deus nos prova, amados irmãos, Ele não nos prova para nós sermos reprovados, Ele nos prova querendo, objetivando
que nós venhamos ser aprovados por Ele. Mas quando Satanás vem tentando nos afastar com tentação, é para nos afastar da presença de Deus. Por que nós somos tentados? Por que, irmãos? Primeiramente, o diabo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 3,5 que ele é o tentador. Satanás, ele é o tentador. É aquele que tenta, amados irmãos, o tempo todo nos tirar do centro da vontade de Deus. Quem é ele? João 8,44, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele não é somente mentiroso, mas ele é o pai da mentira. Todas as vezes que ele vem, amados irmãos, seduzindo, tentando enganar, ele vem com mentira. Clica, você vai ver coisa linda. Faz isso. Pega esse dinheiro. Põe no bolso. Ele não vai sentir falta para lá. Esse dinheiro vai ser bom para você. Esse dinheiro vai ser a solução para a sua vida. Você está precisando, você está com falta. Tem que pagar suas contas. Vai no supermercado, a mulher te dá um troco errado. Boba dela. Quem é esperto sou eu. Né? Não é não. É momento que Satanás, amados irmãos, está aproveitando. Agora cabe a nós ir lá e devolver. Honrarmos a Deus não somente dentro da igreja, mas na nossa vida lá fora. Quando nós comprarmos, ou dermos a nossa palavra, que nós venhamos ser verdadeiro. Porque mentiroso é Satanás. E se nós andamos na mentira, nós somos, amados irmãos, estamos andando com o pai dela, que é Satanás. O que ele faz? Ele é o adversário. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele é o adversário das nossas almas. Ele anda ao nosso derredor. Ele buscando, amados irmãos, uma brecha. Ele está buscando uma brecha para poder nos tragar. E nós temos que tomar cuidado, vigiando. Porque ele anda rugindo como leão. Mas ele não é o leão. Ele é mentiroso, ele é enganador. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Amém, amados? Qual é a sua estratégia? Gênesis capítulo 3, nós já lemos, nós já falamos aqui. É enganar. Nós precisamos conhecer, amados irmãos, para ser vencedores. Nós precisamos entender e conhecer as estratégias dele. Que é enganar o homem. Que é enganar, amados irmãos. É interessante que quantidade de pessoas estão aí fora enganados. Estão aí fora enganados pela religião, enganados pelas pessoas, enganados por palavras. Mas por trás de todo o engano está Satanás. Que é aquele que engana. Ele é o enganador. Nós também somos tentados pelo mundo. Nós temos 3 grandes inimigos que lutam contra a nossa vida: Satanás, o mundo e a nossa carne. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo está lá fora. A Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Mas que nós pertencemos a Deus. Que nós não somos mais do mundo, mas que a nossa vida hoje está escondida com Deus. Nós temos que tomar cuidado, amados irmãos, para nós não sermos seduzidos pelos enganos do mundo, pelas miragens deste mundo, que vem tentando nos enganar, que vem tentando nos afastar do caminho do Senhor, da presença de Deus. E também, amados irmãos, o nosso terceiro e grande inimigo, que dorme com a gente, anda com a gente, que vive com a gente o tempo todo. Que nós só vamos ser libertos deste grande inimigo, que é a nossa carne, que é a concupiscência, os desejos.
Porque nós já aceitamos a Jesus, mas nós não deixamos de ter a carne. Nós nos convertemos a Jesus, mas a nossa carne, amados irmãos, ela não se converte. E é por isso que a Bíblia diz que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz, amados irmãos, para que nós venhamos vencer os desejos da carne. Porque ela também tenta nos atrair, nos afastar, nos levar. Alguém disse que nós temos dois cachorros dentro da gente, um branco e um preto. Agora, cabe a cada um de nós, só dando aqui um exemplo, amém, amados? Não é uma figurativo aqui para a gente entender. Se nós alimentarmos mais o branco, ele vai ter mais força para vencer o outro. Agora, se nós alimentarmos mais o outro, o preto, ele vai ter mais força. Agora, cabe a cada um de nós a quem nós vamos dar o alimento, a nossa carne, ou como diz no livro de Gálatas, ou ao Espírito que habita em nós. O Espírito tem sede de Deus. É por isso que o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Agora cabe a cada um de nós a cuidarmos e alimentarmos muito bem Ele, para que quando venham os momentos difíceis de tentação, nós venhamos ter força para poder vencer os momentos difíceis, amém? Como ser vitorioso na tentação? Como nós podemos ter vitória? Nós levando a nossa mente cativa em obediência à palavra de Deus. Porque com a tentação a nossa mente vai longe. A nossa mente dá 1000 voltas. Mas se a nossa mente está cativa à obediência, nós vamos vencer. Porque a nossa mente vai, afasta daí. Sai daí. O Espírito Santo de Deus vai falar na nossa mente, no nosso coração. Sai daí. Não cede à tentação. Como nós podemos vencer, ser vitorioso na tentação? Enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. A nossa mente e o nosso coração. Como nós podemos ser vitoriosos? Sendo vigilantes em oração. Como nós podemos ter vitória? Andando no Espírito. Andando no Espírito. E não satisfazendo a vontade da carne. Nem a vontade, a concupiscência dos olhos. Se nós queremos, amados irmãos, ter vitória na tentação, nós precisamos guardar isso dentro de nós. Levando a nossa mente, como diz em Coríntios, capítulo 2 Coríntios 10, 5, que a nossa mente esteja cativa, em obediência à palavra de Deus. E se nós lermos alguns versículos antes, ele vai falar que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Mas quando nós levamos a nossa mente cativa à obediência à palavra de Deus, enchendo a nossa mente e o nosso coração com a palavra, porque de outra maneira nós não vamos conseguir ser vitoriosos contra a tentação. Jesus venceu a tentação, mas Jesus usou a palavra. Para vencer, amados irmãos, a tentação, nós precisamos usar a palavra. Nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos nos encher a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. E esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite, para que nós venhamos atentar, para que nós possamos vigiar. O diabo está ao nosso derredor. Ele está buscando uma brecha. Está buscando um meio de nos destruir, de nos derrubar, de nos passar a rasteira. Mas cabe a cada um de nós a vigiar.
cabe a cada um de nós a observar o que é tentação. O que é, qual o objetivo das ofertas, para que nós venhamos fugir, para que nós venhamos correr. Nós vemos o caso de José ali no Egito, quando aquela mulher ali veio, abraçou ele, tentou se deitar com ele. Ali era um momento de tentação. O que a Bíblia diz? Ele abandonou, deixou sua capa. Ele deixou a capa para trás. Mas uma coisa ele não deixou. Sabe? Ele não deixou marcas de pecado para trás. Ele fugiu. Ele correu. Ele saiu correndo daquele lugar. Não importa se vai pegar a capa. Não importa se vai parar na cadeia. Não importa se vai estar ali como um prisioneiro, um homem que cometeu um delito. Mas ele não pecou contra Deus. Ele não abandonou os caminhos do Senhor. Ele não cedeu à tentação. Ele fugiu. E nós vemos ali Deus honrando. Deus honrou José. Por quê? Porque ele não pecou contra Deus. Nós não vemos José em momento nenhum murmurando contra Deus. Nós não vemos José ali reclamando. Mas por que, Deus, que o Senhor fez isso comigo? Sendo tentado ali a murmurar contra Deus. Mas nós vemos Deus honrando José. Ele estava lá na cadeia, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. Sabe por que Deus estava com ele? Porque ele não tinha pecado ali atrás com aquela mulher. Porque se ele tivesse pecado naquele momento ali, Deus havia abandonado ele. Como abandonou a Sansão. Naquele momento que Sansão ali revelou o seu segredo, e desobedecendo a Deus ali, com aquelas mulheres, e depois com Dalila, a Bíblia diz que um dia Sansão se levantou, vou me levantar como das outras vezes, mas a Bíblia diz que mal sabia ele que Deus havia abandonado, que Deus havia saído. Porque Deus não habita no meio de pecado. Deus, ele é santo. E ele espera de nós, amados, santidade. E o diabo quer nos sujar. A tentação é nos levar para a lama. É nos levar para o pecado, para a sujeira, para a imundícia. E Deus não quer isso do seu povo. Deus quer que nós sejamos santos, nós sejamos puros, nós sejamos, amados irmãos, com as nossas vestes transparentes, com as nossas vestes, amados irmãos, brilhando na presença do Senhor, reluzindo a glória de Deus na nossa vida. Mas o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. E a partir do momento que nós cedemos à tentação, nós estaremos pecando contra Deus. E Deus não vai se agradar. Vamos ficar de pé neste momento? Eu não sei qual a prova que você está passando. Mas seja qual for, se é prova, Deus, ele vai te aprovar. Deus vai te refinar. Deus vai te fazer um obreiro melhor. Um obreiro aprovado para a glória do Senhor. Mas se é tentação, se é sedução para o pecado, foge, afasta, desliga, quebra. Se for preciso, quebra computador, quebra telefone, quebra televisão, o que tiver, se for preciso, para fugir da tentação, perde a capa como José, larga para trás isso. É melhor entrar, como diz a palavra de Deus, é melhor entrar no céu sem uma capa, do que com a capa ir para o inferno. É melhor ir para o céu, mesmo sem um olho, do que ir com os dois olhos para o inferno. É melhor entrar no céu, amados irmãos, sem um braço, sem uma mão, do que com as duas mãos ser lançada no inferno. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos guardar, mas nunca esquecer, o diabo está aí. Está ao derredor. Está tentando buscar, amados, uma brecha em mim e em você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, vigia, irmão. Gostava do pastor Tá? O pastor Tá sempre falava assim, vigia, irmão. Vigia. Que jeitão, né? Vigia, irmão.
Mas é verdade, amados. Vigia. O diabo não está brincando, não. O diabo não está brincando de bolinha, nem de queimadinha, nem de amarelinha, não. Ele está querendo é destruir. Não brinca com pecado. Pecado mata. Pecado destrói. Pecado tem consequência. Não brinca. Pecado afasta o homem de Deus. E pecado leva para o inferno. É o que a Bíblia diz. Tem gente que pensa assim, é Deus que vai levar o homem para o inferno? Não, é o pecado. É a desobediência, é a transgressão da lei de Deus que vai levar o homem para o inferno. Que Deus tenha misericórdia e que nós venhamos vigiar. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Vamos vigiar. Se já está vigiando, vigia mais. Se já estamos tendo uma vida santa, glória a Deus, vigia mais. Os dias são maus. Temos que apertar o cinto. Mais ainda. Mas pastor, vai arrebentar tudo. Não preocupa não, amados. É o cinto espiritual. Esse não arrebenta tudo não. Esse nos guarda. Esse nos protege. Os dias são maus. As marés, amados irmãos, está subindo. Está cada dia mais alta. Os tsunamis estão aí sendo preparados para ser despejados. Mas a igreja precisa de vigiar. A igreja precisa de vigilância. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos, neste momento, orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela Tua santa e bendita palavra, Senhor. Senhor, que esta palavra venha, Senhor, ó Pai, servir de alerta para nossas vidas, para que nós venhamos vigiar mais, para que nós venhamos guardar mais, e para que nós venhamos estar, ó Pai, cada dia mais no centro da Tua vontade. Sabemos, ó Pai, que Satanás, ó Pai, ele é o enganador, ele é o tentador, ele é aquele, Senhor, que tenta, ó Deus, a todo momento destruir, nos afastar, Pai. Ó Deus, o ofício dele é matar, roubar e destruir. Ó Deus, mas para isso o Senhor, ó Pai, se manifestou para desfazer as obras de Satanás, ó Pai, para nos dar vida e vida com abundância. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, Tu és o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que conhece, Senhor, ó Pai, as nossas limitações. Ó Deus, o Senhor foi tentado, mas o Senhor, ó Pai, não cometeu pecado, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a vigiar mais, nos ajuda a guardar mais o nosso coração, nos ajuda a guardar a nossa visão, nossos olhos, a nossa mente, Senhor, ó Pai, limpa de toda impureza, de toda coisa imunda, Senhor, ó Pai. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, derrama o Teu precioso sangue. Senhor, arranca, Senhor, toda a impureza, todo pensamento errado, todo pensamento maligno, Senhor, ó Pai, todo pensamento, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, de coisas obscenas, de coisas terríveis, Senhor, limpa em nome de Jesus Cristo, Senhor. E que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha derramar o Teu precioso sangue, Senhor, purificando as nossas vidas, purificando de todo o pecado, de toda iniquidade, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós clamamos a Ti, ó Pai, nós suplicamos pela Tua graça e a Tua misericórdia. No nome de Jesus, abençoa nossas vidas, abençoa, Senhor, ó Pai, os obreiros, abençoa cada um de nós, nos ajuda a vigiar mais, nos ajuda a guardar mais o nosso coração, nos ajuda, Senhor, ó Pai, a estar sempre vigilantes, ó Pai, e sempre abundantes na Tua obra, fechando todas as brechas, fechando, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o diabo não venha ver nenhuma brecha na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória. Ó Deus, seja qual for a situação, seja qual for o problema, a Tua boa mão, Senhor, ó Pai, está sobre a nossa vida, nos fortalecendo e nos ajudando. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor seguirá com a Tua mão estendida. Ó Deus, nos ajudando, ó Pai, a vencer
todas as lutas e tribulações, no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, te oramos e te agradecemos por tudo. Neste momento também, ó Pai, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua bênção sobre aquele alimento que foi preparado ali, Senhor. Neste momento que nós vamos estar nos confraternizando ali, te pedimos, ó Pai, abençoa e santifica aquele alimento, que nós venhamos, ó Pai, estar recebendo com ações de graça, com alegria e com gratidão no nosso coração. No nome de Jesus, nos leve em paz, nos dê uma semana de vitória, uma semana guardado debaixo das Tuas asas. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ver a Tua glória. Ó Deus, em nome de Jesus, em todos os dias dessa semana, e que nós venhamos estar aqui, Senhor, ó Pai, ó Deus, buscando cada dia mais a Tua face, glorificando o Teu nome. No nome de Jesus Cristo, é o que eu te oro, te peço e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a direção e a unção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, e nós juntos dizemos amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nossa.